dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição inédita do Papo de Café. E hoje eu e meu colega Wagner Machado estamos no novo e moderno complexo educacional do Colégio Mauá para bater um papo com o diretor Nestor Rache e com o vice-presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul e apresentador do Caderno Educação do Catedral TV, Oswino Toiler. Senhores, sejam bem-vindos. Obrigado. É uma satisfação recebê-los aqui na nossa casa, esse dia de hoje, depois do evento de ontem, da inauguração, uma casa que foi tão sonhada, planejada e pensada por muitas pessoas da instituição para ser esse espaço educacional diferenciado. Eu gostaria de abrir então a nossa conversa sabendo como foi para realizar esse sonho, que foi um processo de 3 anos, é isso? Verdade, na verdade nós tivemos o projeto pronto em 2015 e a partir daí, em 2016, janeiro de 2016, iniciamos as obras, né? E evidentemente que nós planejamos que o tempo de 3 anos seria o tempo necessário para concluí-la e também o tempo ideal para que a gente pudesse fazer frente aos investimentos que a obra estava precisando. Então, esse planejamento permitiu que a gente chegasse ao final dessa obra com a maioria das contas pagas e a obra pronta para ser inaugurada, porque era necessário que no ano de 2019 mais salas de aula se fizessem necessárias para atendermos a demanda dos nossos alunos. Maravilha, né? Maravilha, primeiro pelo ambiente, fantástico. Sim, moderno, né? Moderníssimo, né? Cheguei assim, a gente vai se admirando, né? Muito bacana. Prazeroso. Confortos aqui me lembra, sabe quem, né? Me lembra Ergoclass. Sim. E se não me engano... É, da Ergoclass. Nossa parceira. Inconfundível também, né? Já deixar registrado o merchan, né? Em automático. Mas, quando você acha também um sinal bom, né? Que tem uma demanda... que pede aí novas instalações, que pede essa evolução, né? Mas aí a construção disso tudo, como que se deu, na verdade, essa foi a minha dúvida, porque a gente faz um planejamento, sim, né? No projeto inicial nós tínhamos desenhado um prédio com 4 pavimentos e 16 salas de aula. Na reta final nós decidimos ampliar para 24 salas de aula, isso significa mais um pavimento. Então no total são 5 pavimentos e tem 24 salas de aula daquilo que a chama de receber turmas. E mais as salas especiais são sala de informática, biblioteca, 2 salas de arte, sala de música e a parte administrativa, que inclui esse ambiente aqui, que é a sala dos professores, a sala de reuniões, sala de recepção e coordenação, serviço de psicologia. Ambiente necessários hoje para acolher os pais, as famílias, e a demanda da escola hoje não é só a aula em si, é também todo o que envolve as famílias que procuram a instituição. Hoje no total são 1.730 alunos, é o maior número de toda a história da instituição e a gente está feliz por essa procura, mas também de outro lado preocupado, porque em 2020 nós temos que fazer uma avaliação sobre o tamanho e o crescimento da instituição. Talvez a gente tenha que estabilizar esse número em torno de 1.800 alunos, que é hoje a capacidade plena da instituição. Eu queria saber do professor Oswino, porque eu sei que o senhor foi zelador, aluno, diretor, secretário, vice-diretor do Colégio Mauá. E como é retornar hoje aqui e ver esse projeto realizado? Bom, Fernando e principalmente o Nestor como diretor, é um momento emocionante e a gente não consegue nem assimilar toda a magnitude do que é essa história do Mauá que se movimenta desde 1870. Eu vim para cá como aluno em março de 59 e a partir daí eu fui ocupando diversas funções, até chegar à função de diretor, e nessa época eu tenho a honra de ter admitido o Nestor como professor naquela ocasião, e hoje vê o Mauá continuando se expandindo, não só construindo, enfim, ampliando salas de aula, mas todo um projeto de modernidade. E nós estamos aí num espaço, eu diria, sagrado, pelo legado que nós recebemos
todos nós, né, Nestor, em todos os tempos, as pessoas que já, eu costumo dizer poeticamente, que já dormem no silêncio das idades, mas deixaram um legado invisível, assim como no meio dessas paredes estão tijolos que sustentam e não aparecem. Então é muito emocionante como retornar aqui na inauguração e poder participar da inauguração desse novo e moderno prédio, muito bem concebido, em todos os sentidos. E aí tem, evidentemente, sempre a visão do líder, de quem lidera um processo, que no caso é o Nestor. Eu tive a honra de substituir a um grande líder da história do Mauá, que foi o professor Hardelmiro Martim, também criador do museu e do arquivo histórico, enfim, mas esse legado que a gente recebeu, ele nos confere muita responsabilidade de levar adiante todas essas pessoas que me fizeram professor, e depois, de repente, ele me disse, tu vai me substituir, e aí a minha esposa e eu estávamos também na administração do internato feminino. Então, tudo isso, esse conjunto, esse universo, conspira a favor do que é o Mauá hoje. E aí, num certo momento, vocês imaginem que, num certo momento, desandou um movimento liderado pelo Dr. Ibanez Lara, que foi o movimento da transferência do centro, onde o colégio funcionou 110 anos, em 28 de setembro. Foi decidido de 1980, 28 de setembro, repito de novo, a transferência do Mauá aqui para cá. Quando ainda funcionava o internato masculino aqui no atual prédio principal. Gente, foi uma loucura. A gente não, hoje em dia, fala disso assim sem muita reflexão, mas foi um momento de ousadia em que nem a gente não tinha ideia do que significaria isso. Imagina, fechar um internato, que não tinha mais tantos alunos, mais uns 70 por aí, 80, enfim, adaptar o prédio, que era de internatos, quartos pequenos, cada 3 dormitórios dando uma sala de aula, e ao mesmo tempo ter que construir em 2 meses 12 salas de aula, que é aquele prédio antigo, né, onde funcionava o prédio das quermesses, e hoje esse prédio aqui absorvendo esses alunos todos e dando outro destino àquela área, mas é muita história. E isso cabe não nos limites do coração. É verdade. E o professor Osvino viveu intensamente essa fase que eu diria assim que nos possibilitou estarmos aqui hoje. É verdade. Então, decisões do passado são sempre fundamentais para aquilo que vai acontecer no futuro. O fato da escola ter sido transferida para cá possibilitou depois nós termos essa área adjacente aqui, sim, que não pertencia à escola também, parte sim, parte não, e permitiu que a gente pudesse, em forma de permuta, ter esta área e agregou 2.200 metros quadrados para erguer esse prédio, sem que a gente precisasse sacrificar nossa área verde, nosso campo, nosso bosque da entrada, que ali hoje é área de preservação da escola. E eu desejo assim dizer que, para mim, toda escola devia ser assim. Um lugar aconchegante, um lugar aprazível, um lugar que convida para estudar. Por que nossas escolas públicas não são assim? Porque a gente não cuidou do processo. Sim. A gente não cuidou isso. Eu não falo só de lideranças, eu falo das lideranças políticas, eu falo da comunidade. A sociedade como um todo. Diz assim, vamos fazer uma escola aqui num terreno tão pequeno, não dá. Vamos procurar um terreno maior. Eu sempre digo, o Mauá está aqui nesse lugar porque o seu passado foi generoso. A escola tivesse que comprar essa área aqui, ela não teria essa área. Ela é fruto, em grande parte, de doação. E quando uma escola recebe uma área tão generosa, em forma de doação,
ela tem um compromisso que transcende a sua própria instituição e ela precisa prestar um serviço à comunidade, né? Então a gente nunca se furta, por exemplo, de ser uma escola filantrópica e permitir, por exemplo, que alunos que não tenham condições de pagar possam estudar conosco. E esse tipo de escola eu vou brigar até a minha morte para continuar existindo. Contra todos e tudo que pensem que a escola tem que ser única ou só pública. Nós temos que ter a diversidade, a diversidade de opções. Esse é um tema que eu gostaria de tratar no segundo bloco. A gente puxa um intervalinho agora. Eu gostaria de falar sobre essa questão. Como funciona, como fazer, né, para poder buscar esse benefício aqui no Mauá. Pode ser? Então, vamos ao intervalo comercial e logo mais tem muito mais Papo de Café. Não saia daí. Precisando de impressos? Conte com os trabalhos especializados da Garten Sul. Há 25 anos, imprimindo qualidade. Estamos de volta com o Papo de Café e o Wagner Machado vai retomar o tema do bloco anterior. Na verdade, eu quero sanar essa dúvida, né? De como que faz para funcionar aí, como funciona, digamos assim, um processo seletivo para aquela pessoa que não tem condições financeiras, mas tem um estudo, tem o sonho, né, pelo estudo, a vontade e quer estar aqui no Mauá também, que a gente sabe que é uma escola exemplar, né? Muitas pessoas querem estar aqui, né? Sim, nós somos muito procurados, na verdade, né? No mês de agosto, sempre em meados de agosto, nós estaremos publicando o edital de bolsas, afixado na escola e publicado em jornal. E as pessoas normalmente já ligam antes para saber quando que sai o edital. E a partir do dia seguinte nós recebemos as famílias para uma entrevista, explicamos o procedimento que eles têm que fazer, preenchimento de um formulário e anexar toda a documentação que comprova a condição socioeconômica dessa pessoa. E as bolsas são depois, entram todos os processos são analisados numa comissão de bolsas, que integra professores, integra pessoas da comunidade e pessoas da direção da escola, e uma assistente social. Em caso de dúvida, até é feita visita à casa para identificar a real situação do bolsista. Dado isso, os processos andam e alunos são selecionados conforme as vagas disponíveis nas diferentes séries. Tendo o seu processo concluído, a bolsa é concedida, a família é comunicada, ele é matriculado. São bolsas de 100%, onde o aluno não paga nada e às vezes ainda tem auxílio do fundo de bolsas. E as bolsas de 50%, que são de famílias com poder aquisitivo um pouco melhor, que podem estar pagando 50% do valor da mensalidade. Isso tudo nós, tendo comprovado, com isso tudo nós mantemos, né, o certificado de filantropia do Ministério da Educação e pretendemos mantê-lo por muitos anos, porque o Colégio Mauá há mais de 60 anos mantém essa condição, né? Mas mesmo antes de não ter sido reconhecido como entidade filantrópica, já concedia bolsas, já acolhia alunos que não tinham condições de pagar a escola e fez, e percebo que ainda faz a diferença na vida de muita gente, né? Gente que vem com esse desejo de estudar, de buscar um outro ambiente, né? Percebi que o Osvino ali chamou, acho que já era da tua época, quando tu estava na direção já. Me permite acrescentar que eu vim para cá como aluno bolsista. Eu terminei o meu primário lá na roça. Eu falo disso com muito orgulho. Sinimbu, né? Sinimbu, E a comunidade disse lá para o professor e meu pai, esse guri tem que estudar. E eu saí, deixei meu ambiente rural com muito orgulho e vim estudar no Mauá como bolsista, inclusive de internato. Só que ele só ia até o quarto ginasial. Na época, seria hoje o 9º ano, né? E aí, para poder continuar estudando, eu fui trabalhar no colégio. Aí que eu falei com o zelador, né? Então, do internato, limpeza, cozinha, enfim, tudo que era trabalho. E estudava de noite. Então, esse fenômeno de bolsa, de acolher alunos, eu acho que é uma coisa mais gratificante. E a escola nunca, mesmo que o aluno não tivesse condições ou for enquadrado, né? A escola nunca deixou de matricular. E muitas vezes algumas famílias assumiam a mensalidade de alunos pobres
para poderem estudar. Quer dizer, isso é um histórico. Hoje tem alguma contrapartida do bolsista? Sim, nós como certificado de filantropia, na verdade o bolsista ele tem que ter bom desempenho escolar e que tenha também atitude disciplinar coerente, né? Ele tem que se adaptar ao nosso meio, né? E felizmente a grande maioria dá conta disso, né? E nós entendemos assim que esse processo faz com que ele tenha uma inserção bem dentro dos objetivos da escola, que é o estudo, que é a aprendizagem, que é a leitura, que é o seu crescimento enquanto aluno e ser humano no nosso meio. Quero dizer para vocês que já tivemos muitos alunos bolsistas que depois alcançaram o ensino superior e bolsas de ProUni, porque tinham bolsas de 100%. Saíram qualificados, tiveram um grande desempenho no Enem. Sim. E conseguiram fazer curso superior na área de medicina, odontologia, nas mais diferentes áreas da engenharia, com bolsa ProUni. Significa ganhou uma formação de ensino fundamental, médio e superior, todo ele chancelado. Isso tem que reconhecer, existe no país nosso muitas possibilidades de formação. As pessoas têm que ir atrás. Na verdade, muitas vezes as pessoas elas ficam muito acomodadas, né? Aquela história do que aqui estou, daqui eu não posso sair, esse aqui é o meu lugar e não consigo evoluir. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim. Né? O Brasil tem muitas possibilidades, né? E eu acho que muitas vezes elas de fato às vezes não são conhecidas algumas e não. Muitas vezes as pessoas não procuram, né? E eu percebo né, em pessoas que nos procuram porque elas estão se informando, elas estão buscando, né? E nós precisamos necessariamente no nosso país melhorar a educação básica, porque ela é o princípio de tudo. Uma boa educação básica vai nos possibilitar oferta de cursos técnicos e ensino superior. Se o governo empenhar forças na educação básica, nós teremos bem brevemente uma população melhor, e tem que ser para todas as pessoas, né? Não pode ser a diferença de uma ou outra instituição, isso tem que ser um compromisso que vai muito além de meras questões formais, elas têm que ir na raiz do problema, isso é, incentivar o professor, colocar recursos à disposição e trabalhar. Não tem outro jeito, Imagina muito trabalho. Que Só maravilha, discurso não resolve. Imagina que maravilha seria se nós tivéssemos aí metodologias ativas em Sim. todas as escolas, né? Na escola pública municipal, na estadual, não só no particular, que investe para que isso seja uma realidade. Sim. Porque hoje, como é difícil para o professor competir com WhatsApp, Instagram, Facebook e tantas coisas, YouTube, uma coisas que acontecem no cotidiano da criança, do adolescente, né? E que roubam dele muita atenção. É difícil eu conseguir aquela audiência ali, né, em sala de aula. Então precisa repensar a educação e trazer, não é, quando a gente fala em dar melhores condições de educação, tem a questão lá dos salários dos professores, sim, que, né? Mas tem mais do que isso. É condição de trabalho, é ferramentas, né? Um professor que não tem as ferramentas adequadas, muitas vezes tem uma dificuldade muito maior para implementar uma metodologia de ensino diferenciada que traga um resultado. Está falando da questão da metodologia, né? Hoje a gente sabe que o novo governo está discutindo instituir nas escolas o sistema das escolas militares, liberar a escola em casa. Eu queria saber a opinião dos senhores sobre esse assunto. Eu sou da opinião de que escola, se não existisse, ela deveria ser inventada. Porque a escola é o centro, né, do conhecimento, mas não só isso. É o centro de uma convivência. E o ser humano cresce na convivência. Eu sou totalmente contrário à possibilidade de fazer ensino em casa. Eu acho que isso não tem nada a ver com a formação cidadã sequer. É a escola, completamente. Exatamente, porque hoje, em qualquer campo de trabalho, é preciso se trabalhar em conexões, em rede, em contato. E a pessoa que não aprende um relacionamento interpessoal, por mais conhecimento que tenha, não será bem sucedida. Então a escola é o lugar da formação dessa pessoa que saiba se comunicar, que saiba se ter um relacionamento interpessoal. E em segundo lugar, né, o nosso país ele precisa necessariamente olhar para o processo de ensino, de educação com mais seriedade, né? Nós não podemos mais fazer as coisas de um jeito assim, a partir de amanhã será assim. Sim. Não. Sem um estudo, sem uma discussão, sem o envolvimento das pessoas, né? Nós estamos há um bom tempo discutindo a questão da BNCC, eu acho que ela está agora estruturada assim, com a boa participação.
mas nós ainda não conseguimos definir que ensino médio nós queremos. Sim. O que é esse novo ensino médio? É verdade. E eu sou da opinião de que quanto mais abrangente for a formação de um ser humano, melhor serão as suas escolhas. É importante o aluno que saiba um pouco de tudo e aprofunde aquilo que mais lhe interessa. Isso sim, aí os itinerários são interessantes, mas ele tem que ter a visão da biologia, da geografia, da história, da química. Ele precisa ter esses conhecimentos para dizer, olha, eu gostaria de ser um profissional dessa área. Se ele não viveu isso, como é que ele fará as suas escolhas? Exatamente. Ele Assim fará como- o quê? Aquilo que o professor lhe disser? O que o pai e a mãe pedir? O importante é que a pessoa, eu sempre digo, na escola, faça a sua formação para fazer escolhas. Descobrir sua aptidão, né? Exatamente. Aprender Poder a fazer, dar conta aprender delas. a fazer escolha É, é uma coisa muito difícil na vida, né? Claro, E se tu claro. tirar essa possibilidade da... Eu vou lá para aquele momento da socialização primária e secundária, né, que a gente vive, né? A escola é fundamental nesse momento, porque é onde tu começa a ter a tua identidade própria também, né? A tua postura, aprender a dizer sim e dizer não. Coisas que às vezes em casa, numa educação... fora do modelo adequado da escola, seria bem mais complexo, imagino eu, né? Eu tenho a visão assim de que o ser humano é capaz de muitas possibilidades. E nós temos dons e talentos que, se bem alinhados, a gente vai para muitos caminhos. Meu sonho era ser jornalista. Olha Hoje estou aí. dando entrevista aqui para vocês, né? Eu não consegui concretizar esse sonho porque meus caminhos foram outros. Eu fui Sim. também contemplado com bolsa. A minha bolsa era uma bolsa da Alemanha que eu consegui para fazer meu ensino médio. Me fez a minha formação como professor. E bem, essa foi uma experiência extremamente gratificante porque foi em regime de internato, onde a gente vive intensamente a escola. Liderança de grêmio estudantil, liderança de vários setores, e muito aprendizado na convivência do próprio internato, né? E aí, ato contínuo, claro, professor, continua sendo professor. Mas eu sempre batalhei para a escola ter um jornal, uma revista, algo que valha. A gente consegue ser jornalista também no desvio, né? As coisas da vida a gente pode ser assim, no profissional a gente faz uma coisa, e as coisas do bom, do hobby a gente faz... Esse tipo de ação também estimula vários alunos a quererem ser jornalistas. Exatamente. Então, eu penso assim que essas oportunidades são oferecidas pela escola. E as escolas que eu tive a oportunidade de frequentar me ofertaram isso, né? Professores que foram generosos no jeito de dizer as coisas e de nos cobrar e exigir coisas, porque isso é que forma. Hoje se passa muito assim pela educação, passar a mão na cabeça, coitadinho, o pai e a mãe passam a mão na cabeça, a escola não pode reprovar, porque coitadinho reprova, ele pode ficar traumatizado. Gente, a vida cobra caro. Em algum lugar a gente precisa aprender. Em algum lugar a gente vai ser cobrado, não é verdade? É verdade. Professor Osvino. Eu queria trazer um pensamento que eu guardo com muito carinho, que é do nosso querido e saudoso Rubem Alves, sobre a missão do professor e da escola. Ele disse que a missão da escola e do professor é ajudar, não é fazer. É ajudar a abrir as avenidas fundamentais dos sonhos. Olha só, que poesia. Abrir as avenidas fundamentais dos sonhos e abrir as avenidas fundamentais dos sonhos e capacitar as pessoas para ir atrás dos seus projetos. Acho que essa é uma formulação, para mim, que transcende, né? Eu fico muitas vezes assim, assistindo projetos e ideias como coisas mágicas. E isso não acontece na educação. Nós não temos soluções mágicas de escola militar, ou seja o que for. A escola tem que construir o seu caminho, como o Mauá construiu o seu caminho, a sua identidade. E aí eu lembro com muito carinho o escopo, e essa é uma frase, uma expressão, Nestor, né, de um ex-diretor, André Klarman, o escopo do Colégio Mauá contemplando aquilo que é da essência, aquilo será eterno. Aquilo não tem uma invenção agora de alguém que vai fazer. Na verdade, nós consolidamos esse projeto ao longo do tempo, com características próprias e formulações que vão fazer se inserir na história. É dito assim, os africanos têm um provérbio que diz assim, é que preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E eles experimentam muito isso, onde a escola é cuidada pela comunidade. A escola é benquista pela comunidade. E quando pessoas se referem ao Colégio Mauá, meu querido colégio,
o colégio passa a fazer parte da família. A família faz parte da escola, então não pode ser dissociado, né? Verdade. Então isso significa contribuições, inclusive. Mas a pessoa não tem que contribuir, mas no sábado de manhã ele pode ir lá para melhorar o jardim da escola. Paga uma taxa de CPM, por mínima que seja, para melhorias na escola. Eu não posso. Mas no sábado eu vou varrer a calçada, eu vou pintar o muro da escola. A comunidade tem que estar junto com a escola. Onde isso acontece, há uma diferença. Eu preciso disso contar, não sei se temos tempo. Esse complexo é um exemplo disso, né? A história é do Antônio. O Antônio é de Moçambique. Depois da Guerra Civil em Moçambique, estava tudo arrasado. E fizeram uma reunião na aldeia e perguntaram quais são as nossas prioridades. Não tinha nada, faltava tudo. E alguém disse que era importante ter escola. E o Antônio levantou o braço e disse, eu sei fazer escola. E saiu da Assembleia, foi lá fazer escola. Pegou lá no mato, Imagina. madeira, levantou, botou um telhado em cima, uma parede no fundo fechado, o resto tudo aberto. Chegou para o líder da aldeia, a escola está pronta, o Antônio falou. Ele disse, grande coisa, diz o líder, nós não temos professor? Não, eu fiz a escola de graça, mas se não tem professor eu vou cobrar pela escola. Aí o líder disse, vai falar com as pessoas, cobra delas, não tem nada mesmo. Daí ele chegou na primeira classe, o que você sabe fazer? Eu sei fazer tecidos, eu sei. Então, por uma semana você vai ensinar as crianças da nossa vila lá. O outro, o que você sabe? Eu sei torrar amêndoas. Então você vai ensinar nossas crianças lá. Todos os saberes foram para dentro da escola do Antônio e hoje, naquela localidade, o lugar mais importante é a escola. Porque é o lugar dos saberes, onde cada um cultivou os seus saberes. Maravilha. É o principal pilar da sociedade. Exato. O diretor chama para mais um intervalo rápido aí, porque os patrocinadores vão reclamar. E a gente volta daqui a pouco com mais papo de café. Ravi Esportes, loja de esportes voltada ao público infantil, adulto e linha fitness feminino. Confira as novidades da área esportiva. Avenida Euclides Kliman 502, subsolo sala 3, com estacionamento para clientes, bairro Arroio Grande. Estamos de volta com o Papo de Café e agora vamos falar um pouquinho de polêmica. Professor Osvino, parece que a grande demanda hoje do Ministério da Educação é o hino nacional. Como é que é essa história? Olha, é lamentável que o ministro de Estado da Educação se ocupe com esta questão, embora importante, mas pequena, assim, dentro de um cenário quando nós temos tantas demandas na área educacional. E mais, o que me fez reagir, e com certa virulência até, que a escola tem que reproduzir o lema de campanha. E aí cantar com as crianças e ainda gravar e enviar para o Ministério da Educação. Aí não deu. Aí não deu. E aí... As escolas não têm nem estrutura que dirá uma equipe ainda para ficar filmando. Por favor. Tornou pequeno que é o Ministério. E tornou pequeno o próprio ministro. A gente traz o tema. Vai muito acima disso. A gente trouxe o tema justamente porque a gente tem dois pensadores de educação aqui, né? E a gente fica pensando, não tem nada mais importante para a gente preocupar agora. Há pouco tempo falamos sobre condições para implementação, sei lá, de metodologias ativas nas escolas. E, enfim, mas parece que descobriram um problema mais grave, tá? Já no viés deles, que eles queriam que as escolas gravassem o vídeo e lhes enviassem. E descobriram que a grande maioria não tem nem sequer acesso à internet. Já é um pequeno problema da escola, né? A escola que não tem recursos mínimos para fazer as coisas. Mas a ideia do hino em si não é problema. Eu acho que a escola que educa para a cidadania terá seus momentos em que o hino nacional estará presente e fará muito bem ao fazer isso. Isso não está se discutindo. Como nós fizemos na inauguração do prédio. Aqui, ontem à noite fizemos, cantando o hino nacional brasileiro, o hino de Santa Cruz e o hino rio-grandense. E as pessoas participaram solenemente desses 3 momentos. São momentos solenes em que a escola tem que se referir a isso. Isso a gente tem que fazer com os alunos, eles têm que entender o que é a solenidade de um ato. E isso sim consagra a escola no seu dever de educar para a cidadania. Mas vai muito além do simples fato de agora cantar, gravar um vídeo e mandar para o senhor ministro. Então, penso que foi infeliz, sim, mas que talvez motivou a todos nós de novo olharmos para as nossas escolas. E repensar isso. E repensar o que se deve fazer mesmo numa escola. Bom, numa escola é exatamente o grande espaço, né, de desabrochar talentos e descobrir quem eu sou, o que eu quero da minha vida.
E aí eu tenho que ter verdadeiros mestres que me conduzem por essas escolhas, que me permitem, inclusive, ser quem sou no meu espaço escolar, e que me permitem conduzir lá onde eu erro, onde eu falho, onde eu posso melhorar. Esse é um processo constante, e isso sim forma para a cidadania. Que a gente tem que cumprimentar as pessoas, que a gente dá licença, que se respeite as pessoas de mais idade. Onde nós estamos fazendo isso? Que se respeite as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, estamos gravando nessa data importante. O que está acontecendo? Onde nós estamos falhando? E hoje mesmo vimos absurdos nas redes sociais contra as mulheres. Exato. Então, onde estamos falhando? Eu acho que a escola está falhando, a família está falhando. Sim. Qual é o pai que educa seu filho e não diz para ele, respeita a sua mãe, respeita a sua irmã, respeita seu colega de sala de aula? Comece em algum lugar de dizer, olha, o respeito que eu tenho que ter ao outro. A violência se instala onde não se instalou a verdadeira educação, onde as pessoas não sabem que o ser humano merece respeito, independente de quem quer que seja, quais sejam as suas opções, qual é o seu projeto de vida, o ser humano precisa de respeito. E isso nós precisamos ensinar na escola. Verdade. Isso é cidadania de escola, isso é ser humano sendo formado. Verdade. Professor Osvino. Pois é, podemos fechar, né? Uhum. Eu estava me lembrando ontem à noite que na inauguração, a presença da pessoa que me recebeu em 3 de março de 59 no internato. E eu quero pedir licença para fazer um registro de gratidão à dona Iria Bender, e que hoje é minha amiga do Face. Quer dizer, uma pessoa que cruzou eras. E isso, para mim, é ao mesmo tempo esse grande momento da história da humanidade que nós vivemos, dos tempos líquidos do Bauman, não é? E nos dá essa condição de conexão mundial. Nós formamos hoje alunos planetários e, ao mesmo tempo, temos professores que, de tempos analógicos, nos receberam, nos ajudaram a crescer e, hoje em dia, continuamos a conexão. Um beijo, dona Ilha. Verdade. Isso é o bonito de uma escola. As verdadeiras histórias que acontecem no encontro de pessoas. E memórias vão se fortalecendo, cria laços, cria afetividade e cria sentido de vida. Escola é isso. Quando se chega lá onde as pessoas descobriram por que estão aí e qual é o compromisso com a própria vida, se tem escola plenamente a vida toda. Eu queria aproveitar, antes da gente finalizar, então, eu queria que, se vocês pudessem enviar uma mensagem ao Ministro da Educação, que mensagem seria essa? Ministro da Educação, Vélez Rodrigues. Para o Ministro da Educação, eu acho que a gente tem que olhar para esse cenário brasileiro e aproveitar, apesar de todos os problemas e deficiências e dificuldades, exemplos magníficos que podem inspirar a realidade brasileira, né, Nestor? Então, o ministro nos chame, nós estamos à disposição. Exatamente. As pessoas que estão na atividade, enfim, ou não, estariam dispostos a contribuir com a sua gestão. E mais ainda, para finalizar mesmo, eu acho que a mais bonita moldura da competência é a humildade. É verdade. Isso. E eu acho que aconteceu, de certa forma, com a correção do próprio Ministério, do Rumo, dizendo que já não precisa mais enviar vídeo. Eu acho que foi um ato de arrependimento do pedido que havia feito e eu quero dizer exatamente isso. O governo do Estado, o governo municipal, o governo federal pode contar com as nossas instituições. Nós sempre estamos abertos a contribuir. Sempre, de novo, oferecemos a nossa contribuição e ela está à disposição para juntos discutirmos o melhor para o nosso país. Só que, de novo, nosso país é tão grande, nós deveríamos estar discutindo regionalmente quais são os grandes propósitos de uma região. E nós fazermos uma educação mais voltada para a realidade do contexto em que nossos alunos estão inseridos. A nível nacional, tem realidades tão distintas que deveriam ser selecionadas por regiões, como se faz em países mais evoluídos, para atender às demandas daquela região. Dica cultural? Dica cultural. Minha dica cultural, na verdade, é uma dica do diretor Nestor, Sociedade dos Poetas Mortos. Tá colando, hein? Tá colando. Tá na escola e tá colando, hein? Jurado de 2 mestres da educação, né? É um belíssimo filme sobre a essência da educação, estrelado pelo saudoso Robin Williams. Nos deixou aí
5 anos, se não me falha a memória. Fantástico. Então essa é a minha dica de hoje. Eu quero agradecer, professor Osvino, por ter ficado aqui em Santa Cruz para gravar conosco o Papo de Café. Tá ótimo. E posso usar esse filme? Claro, um filme vontade. assim, que todos nós amamos. E o meu filho reformulou a ideia. O pai, por que vocês não criam uma ideia de um programa Sociedade dos Poetas Vivos? Olha só. Fica a dica. Valeu, Diretor Nessor, satisfação, muito obrigado. satisfação, né, de estar com vocês e poder partilhar algumas ideias com a comunidade. Muito obrigado. Wagner, muito Minha obrigado parte também. era isso. Isso aí. Um abraço e até breve. Então, o Papo de Café volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.